E aí, gatona, poderosa, poderoso. Ó, que bom, hein? Terçou, né? Terçou com RPPS na veia, esse super programa que eu amo. Adoro estar aqui com vocês e eu gosto demais, de verdade, amo estar aqui. Ó, o Calazan já tá aqui, nosso convidado. Já vou enviar um convite para você, Calazan. Vocês estão chegando aí na nossa sala. Eita, Calazan, sua tela ficou de cabeça para baixo, você vai ter que girar seu Vou- celular. A Ah, gente não dá um tem jeito jeito. aqui, a gente dá um É. jeito aqui. Essa é a Tudo estratégia bem? para usar o fone, né, Fernando? É, tudo vai dar certo, vai dar certo. Tudo É, bem? pronto. E aí, prazer, Calazans, falar com você, viu? Numa Pra, meet, numa live, né? Muito bom. o prazer é todo meu, Eliane. Discutir um assunto Muito tão importante, né, para os servidores bom. públicos. Então, esse tema é muito legal, né? Porque é um tema que diz respeito à vida do servidor no geral, né? Então, interessa a todo mundo. Isso é muito bom. Demais. E o mais importante, né, Eliane, é a gente pensar que o planejamento previdenciário é algo que precisa ser tratado de forma adequada. Não basta ser servidor vinculado a um regime próprio. Às vezes ele consegue se valer de tempos de contribuição, tanto para averbar um regime próprio, quanto para retirar do regime próprio e potencializar a sua situação previdenciária no longo prazo. Com certeza, Fernando. É super importante mesmo essa temática, viu? Afinal de contas, todo mundo trabalha a vida inteira para lá na frente ter essa garantia, né? Previdenciária, E aí né? chega lá na frente, não consegue fazer valer os seus direitos, né? É. É delicado. Deve ser decepcionante, né, Calazans? Pensa, você como trabalhador viver a vida inteira sacrificando, trabalhando, levantando você daí lá na frente, quando vai, né, usufruir do tempo previdenciário, né, do descanso previdenciário, aí não tem aposentadoria ou aposentou com um salário que não era o esperado, né? Não é fácil. Exatamente. E o que nos chama a atenção, ontem eu estava em sala de aula, numa pós-graduação interna aqui para os servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e eu comentava com eles sobre o que é previdência. E eu já estive do lado de cá do balcão por muitos anos, né? Por mais de 20 anos eu estive também do lado de cá. E a gente bem sabe que quando estamos a analisar um pedido de aposentadoria, uma pensão por morte, que seja, nós não podemos considerar aquele emaranhado de papéis como um mero processo administrativo. Por trás daquele processo há a vida de uma pessoa de 30, 40 anos em que ela conseguiu criar sua família e chegar onde chegou. E aí a gente não pode ter a frieza, aquele mero calculismo para analisar um benefício previdenciário. Né? As instituições de previdência são filhas da sensibilidade e não do cálculo. E precisamos começar esse nosso bate-papo pensando dessa forma. Acho que o bate-papo já valeu a pena pela introdução. Acho que já valeu a pena, Calazans. Bem assim. Bom, ó, a gente está aqui com 150 pessoas ao vivo. Eu quero aqui agradecer a cada um de vocês, né, que estão aqui com a gente. Aproveitando, né, a oportunidade para ter essa aula com o professor, né, Fernando Calazans, que além de advogado, né, é professor, é palestrante, foi nosso consultor editorial aqui, fez parte do nosso conselho da revista RPPS do Brasil por 13 anos, né, Calazans? E aí, agora, há uns 3 meses, a gente fez uma mudança e aí o Calazans tirou férias por um tempo, depois ele volta. Então, eu quero aqui, de público, Calazans, dizer para você que foi muito bom, viu, ter você lá no nosso conselho e você tem lá sempre um espaço, tá? Cativo. E você deixou muitos registros aí nesses 13 anos para gente como conselheiro, viu? Eu, Gratidão.
que agradeço, Eliane, né? Tudo na vida tem o seu time, né? Os seus momentos e certamente continue contando conosco também, né? De outra forma, por certo, nessa fase que eu tenho lidado aqui com uma demanda muito grande dentro do escritório, mas estaremos sempre juntos, né? Podendo discutir, escrever algum artigo sobre alguma questão previdenciária. Isso é muito importante para mim também. Muito obrigado. Maravilha, maravilha. E a gente conta mesmo, o Calazans está sempre escrevendo. Na última edição nossa, ele e o filho dele, né, o Bruno, foram nossos articulistas lá, escreveram um tema super interessante. Se você ainda não leu a nossa última edição, né, vá lá no nosso Instagram, tem lá o link da nossa edição, ou no nosso site, tem a edição lá em PDF, você pode aproveitar aí toda a sabedoria do Calazans e do filho dele, um menino, né? O Calazans nem parece ser seu filho, né? Vocês dois estão Oi, Eliane. pareados. Vou Os te, dois estão pareados. vou te contar uma coisa que não é a primeira vez que acontece. Eu tive a grata satisfação de ter tido um aluno de pós-graduação aqui na PUC Minas que se tornou um advogado aqui da nossa equipe. E ele tem o mesmo sobrenome. Então, na verdade, as Ele pessoas não é seu acham que ele é filho. Não é seu filho. E eu jurava que era seu filho, é o mesmo sobrenome, o Calazans. Mas isso é uma pegadinha, não vale. todo Ah, mundo não, pode acha. mudar esse sobrenome. Vou falar com ele para mudar o sobrenome, então. Não, fala para ele não deixar passar uma vergonha dessa, não. Editora da revista, revisei, fiz todas as correções, acreditando piamente que era seu filho. Vejo aqui um amigo de longa data que aparece aqui, Liane, o Marcelo Charles. Trabalhamos juntos por muitos anos na União. Ele está aqui. Legal. Que bom que pelo menos vê-lo na telinha, né? Através de mensagem. Já Pronto, é um alento para a nossa amizade. que bom. Seja bem-vindo aí, tá? Esse amigo de longa data do Calazans. Em nome desse amigo do Calazans, eu cumprimento a todos vocês, desejo as boas-vindas e quero te pedir ajuda, ó. Durante todo o nosso bate-papo aqui, você pode ajudar apertando o coraçãozinho. Já tem muita gente apertando o coraçãozinho, isso é super importante pra gente, porque a gente ganha mais visibilidade aqui no canal. E o aviãozinho na base do seu celular, você pode enviar aí para alguns amigos, tá? Eu já fiz isso aqui, né? Marquei alguns amigos para que mais pessoas vejam o nosso ao vivo. Agora sim eu vou apresentar formalmente o Calazans, né? A gente está aqui com quase 150 pessoas, tem muitos amigos, ex-alunos do Calazans, que, né, já teve uma menina aqui, eu não me lembro, Foto Retavares, o nome do perfil, diz que foi sua aluna. Então, tem ex-aluno, tem aluno, tem cliente, tem amigos, tem, né, familiares, todo mundo do Calazans aqui. Então, sejam bem-vindos e bora ajudar a divulgar esse bate-papo, sim. E aí eu vou apresentar para vocês formalmente, porque o nosso RPPS na Veia fica gravado, né? E você pode compartilhar o link depois com os amigos. E muita gente, o Brasil inteiro conhece Calazans, né? Só não conhece o filho do Calazans que eu acabei de apresentar. Mas o Calazans todo mundo conhece. Então, Fernando Calazans, ó, advogado, professor, mestre em administração pública, com ênfase na previdência do servidor público. Eu conheço o Calazans, eu acho que já há mais de 10 anos, né, Calazans? Foi assim que a Mais de revista 20. tem 13 anos que a revista está aí no mercado, eu já conheço o Calazans. Gente, o Calazans faz um sucesso. E todo mundo que está aqui e que for ver esse bate-papo gravado sabe disso. O Calazans faz um sucesso nas palestras, porque ele é professor, né? Tem uma didática boa, é articulista, é bom nas palavras e é um cara super, super, assim, aberto a todo mundo, muito fácil de aproximar. As pessoas querem tirar foto, querem falar com o Calazans. Esse é o nosso convidado, Calazans, bem-vindo. E faça da nossa sala de live o seu palco, viu, de palestra. Muito obrigado, Eliane. Ao cumprimentá-la também, eu cumprimento a todos que estão conosco. E vamos embora discutir esse tema espetacular, que é um tema que envolve interesse para todos e de todos, vinculados a regimes próprios, regime geral, e é o assunto que a gente optou por discutir
discutir hoje, fazer esse bate-papo com vocês. Bom demais. E me fala, por que que você escolheu o tema? Esse tema, né, acho que as pessoas que chegaram aqui agora também, o objetivo dele é discutirmos aspectos relacionados à contagem recíproca do tempo de contribuição entre os regimes de previdência, de forma que a gente possa analisar algumas restrições trazidas pela Lei 13.846 de 2019, que é oriunda de uma medida provisória publicada em janeiro daquele mesmo ano de 2019, a MP 871, e que ela trouxe algumas restrições para os servidores públicos. E aí, como a gente já acompanha esse assunto já há muito tempo, nos levou a escrever esse trabalho, né, que foi publicado já em 2 veículos de informação, num livro de um congresso brasileiro de previdência e numa revista brasileira também de direito previdenciário, para discutirmos esse assunto com todos. Que se essas restrições trazidas por essa lei de 2019 são ou não inconstitucionais. Foi o objetivo desse nosso artigo. Legal. Ô, Fernando, e quais foram as restrições aí impostas pela Lei 13.846 que você analisou nesse texto seu? Vamos lá, né? Até por conta da objetividade desse nosso bate-papo, esse nosso trabalho, nós analisamos 2 restrições trazidas por essa lei 13.846. A primeira delas é que ela introduziu um inciso no artigo 96 da lei do INSS, a lei 8.213, e disse lá no seu inciso 6 que a CTC somente poderá ser emitida por RPPS para ex-servidor. Essa é a primeira restrição trazida por aquela medida provisória 871, convertida nesta lei naquele mesmo ano, e que vai ser objeto desse nosso bate-papo. Esta restrição é ou não inconstitucional? Quais as razões pelas quais compreendemos que se trata de um dispositivo que violou ou não a Constituição Federal? E a segunda restrição trazida por esta lei, também de suma importância, é quando ela diz que é vedada, abre aspas, a desaverbação de tempo em RPPS, quando o tempo averbado tenha gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade. Então, são essas 2 restrições que nós analisamos e discutimos se há ou não inconstitucionalidade nessas restrições trazidas por esta lei. Mas hoje, né, nesse nosso bate-papo aqui, que é um bate-papo curto, nós vamos tratar tão somente da primeira. E quem sabe, né, possamos fazer um outro bate-papo para discutir essa segunda questão. E na questão de hoje, então, o que a gente vai abordar e debater e trocar ideia com as pessoas aqui que nos acompanham é se a restrição para a emissão de CTC apenas para ex-servidor, ela é válida ou não sob o ponto de vista jurídico. É isso que a gente vai procurar tentar expor para vocês nesse bate-papo informal. Muito bom, Calazans. E qual foi a sua constatação sobre isso? Assim, qual foi a sua opinião formada sobre essa questão, né? E aí, antes de você responder, eu quero aqui deixar aberto para todo mundo que está aqui na sala, ó. A gente está com 150 pessoas aqui. Fiquem à vontade, os comentários estão aí disponíveis para vocês, abertos, para vocês tirarem dúvidas sobre o tema. Então, tem dúvida ou quer fazer algum comentário com o Calazans, vocês estão à vontade aqui, tá? Podem fazer, a sala, o RPPS na Veia é nosso, a sala é nossa, tá? Fiquem à vontade. Fernando, e aí? Me conte. Qual é Vamos a lá. conclusão que você chegou? Para a gente poder chegar nos finalmente, vamos dizer assim, é importante a gente contextualizar os ouvintes no tocante a essa restrição. Quando a lei diz que é vedada somente, ou melhor, somente é permitida a emissão de CTC por RPPS para ex-servidor, a gente primeiro precisa entender o que é certidão de tempo de contribuição. Qual a finalidade dela? Ela está relacionada a qual princípio
no campo do direito previdenciário constitucional. E aí a gente se socorre ao artigo 201, parágrafo 9º da Constituição Federal. Lá naquele dispositivo, ele trata de dois institutos jurídicos. O Instituto da Contagem Recíproca do tempo de contribuição entre os diversos regimes de previdência, e ao final, na segunda parte daquele mesmo dispositivo, ele trata do princípio da compensação financeira entre os regimes de previdência social. E para a gente poder avançar com esse debate, a gente primeiro chegou à seguinte constatação. Ao analisar esses dois institutos, da contagem recíproca e da compensação financeira entre os regimes de previdência, quando analisamos o parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal, o que ele diz? Ele diz que é assegurada a contagem recíproca dos tempos de contribuição entre os diversos regimes de previdência social. E ao final diz, hipótese em que esses regimes vão se compensar financeiramente nos termos da lei. Então, quando a gente analisa esse dispositivo constitucional, nós precisamos compreender que o Instituto da Contagem Recíproca é um direito constitucional de aplicabilidade e eficácia imediato. Ou seja, para se garantir o direito à contagem recíproca, não há necessidade de dispositivo de lei para assegurar aquele direito, porque a Constituição já garante aquele direito por si só. Diferentemente da segunda parte do dispositivo, que trata da compensação financeira. Ali não. Na compensação financeira, entre os regimes, o dispositivo constitucional remete à edição de uma lei para tratar do assunto, que no caso é a Lei 9876 de 99. 9796 de 99. É a lei que trata da compensação financeira entre os regimes de previdência. Ou seja, enquanto a contagem recíproca é um dispositivo autoaplicável, a compensação financeira é um dispositivo constitucional que depende de lei para ser aplicado. E que já existe essa lei e ele vem sendo aplicado. E por que nos manifestarmos sobre isso? Porque quando a Lei 13.846 ela vem e chega para o legislador e diz assim, a CTC somente poderá ser emitida por RPPS para ex-servidor, a nosso sentir, ela incorreu numa inconstitucionalidade tanto formal quanto material. E nós vamos tratar de ambas aqui nesse nosso bate-papo. A primeira delas, por que compreendemos que esta restrição feita para o servidor público, ela é inconstitucional sob o ponto de vista formal? Veja bem, esta expressão, a redação desse dispositivo da lei, a CTC somente poderá ser emitida por RPPS para ex-servidor, ela já constava, ipsis literis deste texto, numa portaria editada pelo Ministério da Previdência em 2008. A portaria 154 do Ministério da Previdência, lá de 2008, no seu artigo, deixe-me ver se eu deixei aqui para as pessoas acompanharem, se não me falha a memória, é o artigo 12 daquela portaria. Não coloquei não, mas eu me lembro disso. O que acontece? Esta regra tentou ser emplacada, o Ministério da Previdência tentou vedar os servidores de exercerem esse direito à emissão da CTC, na condição de servidor, não de ex-servidor. E as pessoas começaram a fazer isso. O Ministério da Previdência, lá em 2008, falou assim, opa, tem gente retirando tempo do regime próprio, mandando esse tempo para outro regime próprio ou para o INSS e continua vinculado ao regime próprio. Então, uma única linha temporal desse servidor, ele se valia para ter direito a dois benefícios previdenciários. Um no regime próprio, porque ele estava tirando uma parte do tempo que ele queria e continuando vinculado ao regime próprio,
E esse outro tempo que ele retirou com a CTC, ele averbava num outro regime qualquer. E havia esse questionamento. E o Ministério da Previdência falou, opa, eu não concordo com isso. Então o que ele fez? Ele editou uma portaria lá em 2008, falando assim, não pode emitir certidão para servidor. O RPPS só pode emitir CTC para ex-servidor. E assim foi. Ocorre que essa portaria foi sendo derrubada pelas ações judiciais distribuídas pelo país afora durante todos esses anos. Até o Ministério da Previdência bater na porta da Presidência da República e falar assim, presidente, nós precisamos publicar a medida provisória para poder legalizar essa regra restritiva que a gente não consegue levar adiante no Poder Judiciário, porque todo mundo sabe da área do direito que medidas restritivas só podem ser criadas por meio de lei. E a portaria não tem força de lei. Em face disso, foi editada então a medida provisória 871, que foi convertida nesta lei 13846. E ela disse a mesma coisa, a mesma redação. A CTC somente poderá ser emitida por RTPS para ex-servidor. E aí vem a nossa primeira indagação. Para que se possa editar uma medida provisória, segundo a Constituição Federal, o presidente da República, no caso, deve respeitar a dois requisitos, a relevância e a urgência. É relevante esse debate, até pode ser sim, mas ele não era urgente. Não era urgente por quê? Porque essa discussão já vinha sendo travada no Poder Judiciário desde 2008, há mais de 11 anos. As pessoas derrubando essa restrição por meio de ações judiciais. Então, essa medida provisória que tentou legalizar esta restrição, ela é inconstitucional sob o ponto de vista formal, porque ela foi criada por uma medida provisória que não respeitou o princípio da urgência. E se não havia urgência, essa matéria não poderia ter sido tratada por medida provisória, por violar o artigo 62 da Constituição Federal. E o Supremo Tribunal Federal já disse, medida provisória com vício na origem, mesmo que convertida em lei, ela não deixa de ser viciada na origem. Então a lei, por mais que ela tenha convertido aquela medida provisória viciada, ela não deixa de carregar aquele mesmo vício só porque foi convertida em lei. Então, a lei também é inconstitucional porque é oriunda de uma medida provisória inconstitucional. Então, sob o ponto de vista formal, esta regra não pode prevalecer e os servidores não podem ser prejudicados no instante que pretendem retirar uma parte do seu tempo do regime próprio e levar para o INSS ou levar para outro regime próprio. Então, nessa primeira parte do bate-papo, a gente gostaria de trazer que nós compreendemos que esta restrição da emissão de CTC somente para ex-servidor é inconstitucional sob o ponto de vista formal, por violar o artigo 62 da Constituição Federal, que exige o atendimento do critério de urgência. E essa matéria não tinha urgência, porque ela já vinha sendo discutida no Poder Judiciário há mais de 11 anos. Portanto, é notória a ausência de urgência. Calazans, e na sua experiência assim como advogado previdenciário, né, nesse trabalho que você tem aí na área, você acha que essa questão da inconstitucionalidade ela afeta a vida de muitos servidores? Você tem noção assim do percentual de servidores? Olha, nós temos no país 2.100 regimes próprios em funcionamento, por volta disso. E segundo dados do Ministério da Previdência, são 9 milhões de servidores vinculados a regimes próprios de previdência. Então, dentre esses 9 milhões, todos aqueles que estão em atividade são impactados por essa regra trazida pela Lei 13.846. Porque eles são impedidos de gozarem do tempo de contribuição que foi incorporado ao seu patrimônio jurídico. E eles podem
fazer o que bem entender com esse tempo de contribuição. Porque o parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal, ele diz que é assegurada a contagem recíproca, sem qualquer tipo de restrição. Então não pode o legislador ordinário vir e querer pretender restringir algo onde o legislador constitucional não fez. Por isso, então, que sob o ponto de vista formal, por esta medida provisória não ter respeitado o caráter da urgência, nós entendemos que a norma é inconstitucional sob o ponto de vista formal. E não para por aí, Liane. Esta norma também é inconstitucional sob o ponto de vista material, como nós acabamos de tratar. Por quê? Sob o ponto de vista material, ela é inconstitucional. Porque o artigo 201, parágrafo 9º, ele assegura a contagem recíproca do tempo de contribuição entre os diversos regimes de previdência sem qualquer tipo de restrição. Então, uma lei ordinária, ela não pode vir e pretender restringir o alcance de uma norma constitucional dotada de eficácia e aplicabilidade imediata. Então, tanto sob o ponto de vista formal, quanto sob o ponto de vista material, nós compreendemos por essas razões que esse dispositivo ele é inconstitucional. E tanto é assim que, tempos depois da publicação desse artigo, diga-se de passagem, nós tivemos um caso no Poder Judiciário de uma mãe, de uma ex-aluna, que nós tiramos uma parte do tempo dela do regime próprio e levamos para o INSS. E quando tentamos fazer isso, o Estado de Minas Gerais negou, falando que não poderia por conta dessa restrição. E aí, nesse ínterim, durante a tramitação da ação, foi publicada essa Lei 13.846. E aí o Estado disse assim, opa, já tem lei falando que não pode emitir CTC para servidor, tem que ser ex-servidor. E aí o Tribunal de Justiça, então, compreendeu que esse dispositivo da lei federal deveria ser analisado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E o que o TJ de Minas fez? Instituiu um processo judicial específico chamado incidente de arguição de inconstitucionalidade. E o TJ, então, se debruçou sobre a análise desta regra da lei federal. E para quem tiver interesse em tomar conhecimento da decisão desse processo, já já eu passo o número dele. E o TJ julgou este processo de um caso da minha cliente, nós atuamos nesse processo, inclusive, também, e o Tribunal de Justiça declarou inconstitucional esta lei federal. Então, em Minas Gerais, para os mais de 230 RPPS em funcionamento aqui no Estado, prevalece a decisão do TJ de Minas, em que declarou inconstitucional esta regra. Então, para aqueles que não estão em Minas, podem se valer deste precedente importantíssimo para a defesa dos interesses dos seus clientes ou os próprios servidores se valerem disso para buscarem o seu direito. Olha, já tem uma decisão de um Tribunal de Justiça num incidente de arguição de inconstitucionalidade em que ele declarou inconstitucional esse dispositivo da lei federal. E este processo transitou em julgado, finalizou, ou seja, não é mais passível de recurso desde 2 de outubro de 2023, no ano passado. Então, essa discussão teórica que acabamos de apresentar para vocês, caros ouvintes, ela foi submetida à análise do Poder Judiciário aqui em Minas Gerais e nós conseguimos obter um pronunciamento judicial para dizer que esta lei é inconstitucional. Em Minas Gerais, essa regra vai ser derrubada toda vez que um regime próprio pretender se valer dela para impedir o servidor público de exercer o seu direito, a contagem recíproca, para levar para onde ele bem entender o seu tempo de contribuição. Veja só, e para quem tiver interesse no processo, eu vou dizer o número dele aqui. É o número 1.0
traço meia dúzia barra 002. Este é um incidente de arguição de inconstitucionalidade em que o TJ declarou inconstitucional o artigo 96, inciso 6 da Lei 8.213, incluído pela Lei 13.846 de 2019. Então, é uma discussão muito bacana que reacende as expectativas dos milhões de servidores públicos espalhados